Graça e paz, amém? Boa tarde. Estamos aqui nessa tarde iniciando mais uma live e para buscar a presença do Senhor, que essa tarde o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada um que estiver assistindo, está na sua casa, que nessa tarde o Senhor possa trabalhar no coração de cada um dos seus filhos, amém? Abre o teu coração para a palavra que daqui a pouco vai ser ministrada pelo Mateus, e eu sei que o Senhor ele quer falar comigo e contigo nessa tarde, porque a palavra do Senhor é o próprio Deus falando conosco. Então vamos fazer uma oração. Senhor, queremos nessa tarde agradecer, Pai, pela Tua presença, por tudo que o Senhor tem, Pai, feito até aqui em nossas vidas. Quero colocar, Senhor, na vida de cada filho Teu, Pai, que está assistindo nessa tarde. Quero colocar cada um que está aqui, Pai. Pai, nessa tarde o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor possa, Pai, trabalhar em cada coração, os corações que estiverem aflitos, preocupados. Que o Senhor nessa tarde venha acalmar vidas, Pai. Vidas, Pai, que muitas vezes, Pai, tem colocado, Senhor, confiança em outras coisas, mas que nessa tarde possamos confiar somente em Ti. Porque o controle de tudo está nas Tuas mãos. Que o Senhor possa, Pai, trabalhar, Pai, e que logo agorinha, Senhor, a Tua palavra vai ser ministrada, que o Senhor venha falar conosco conforme o Senhor, Pai, quer falar nessa tarde, em nome de Jesus. Lá em Jó 42, quero deixar aqui uma reflexão. Diz assim: bem sei que tudo podes, 42, versículo 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Em algumas traduções dizem pode ser frustrados. É uma história bem conhecida de Jó, já até ministrei aqui um dia, e eu quero te dizer que os planos do Senhor são perfeitos na minha e na tua vida. Às vezes parece que está tudo fora do controle, às vezes achamos que estamos numa situação que vamos morrer, mas eu quero te dizer, a palavra do Senhor aqui diz: pensei que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Os planos do Senhor é perfeito na minha e na tua vida. Então que nessa tarde você possa colocar a tua confiança, os teus anseios, as tuas preocupações, tudo que está aí dentro do teu coração, que te preocupas, diante do Senhor. Porque já passou por tantas coisas, mas uma coisa eu quero te dizer: ele não deixou a presença do Senhor, ele não deixou de buscar a Deus. E é isso que Deus está querendo de mim, de você. Busca, renúncia. Não importa o que o nosso adversário, o que estão dizendo, o que estão falando, o importante é que a palavra do Senhor em nossas vidas é perfeita. E aquilo que Deus quer fazer na minha e na tua vida é maravilhoso. Então adore o Senhor, amém? Vamos adorar a Ele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
de Deus, pois tudo que eu sou e o que eu quero ser e eu preciso ser pertence a ti e só a ti, Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus perfeito, poderoso, essa louvor maravilhoso, que o Senhor, Ele é o nosso descanso. Em 1 João capítulo 2, os irmãos que estão assistindo puderam abrir a sua Bíblia, Palavra de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 4. A Palavra de Deus diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato te aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Aleluia. Vamos, feche seus olhos neste momento, que você possa orar a Deus, para que Ele venha abrir o nosso entendimento. Senhor Deus, nós te pedimos agora, Pai, agradecemos a Ti pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor Deus, por nós. Te louvamos, exaltamos, porque o Senhor é um Deus benigno, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus, Senhor Deus de graça e poder, tem nos salvado a cada dia, nos libertado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela saúde que temos, por neste meio, Senhor Deus, de tanta crise, mas o Senhor tem nos guardado, nos protegido. Fala conosco através da Sua palavra, que ela é viva e eficaz, Senhor Deus. Ela pode, Senhor Deus, transformar o homem onde o ser humano não pode entrar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, venha nos libertar neste momento com a Sua palavra, Deus. Aleluia. Como nós lemos aqui, a palavra de Deus, ela é bem clara. Ela fala aqui no versículo 4, eu o conheço. Quem diz, eu o conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Quando aqui João fala com essas palavras, que ele fala não guarda, a palavra guardar é obedecer. Quando nós não obedecemos os seus mandamentos, nós somos mentirosos. Quando nós não obedecemos os mandamentos de Deus, nós temos sido mentirosos diante de Deus. E João, ele quer enfatizar essa palavra para que a verdade venha estar em nós. E quem é essa verdade? A verdade é Cristo. A verdade é a palavra de Deus. Então, muitas vezes nós queremos nos colocar diante de Deus em oração, pedindo a Ele que venha nos abençoar em algo que precisamos, mas nós não queremos guardar a palavra de Deus. Nós não queremos obedecer a Cristo, nós não queremos obedecer aos seus mandamentos. Então nós estamos sendo mentirosos com nós mesmos. Nós estamos querendo pedir a Deus algo e não queremos obedecer a palavra dele. Então, se você se encontra neste momento pedindo a Deus e não vem resposta diante de você, talvez você tenha que repensar o que você está fazendo diante de Deus. Será que eu estou obedecendo aos seus mandamentos? Será que eu estou obedecendo a Deus para que Ele possa me abençoar? Não é que Deus vai te abençoar porque você obedece a Ele, não. Mas Deus é gracioso, Ele é justiça. Então, quando nós obedecemos a Deus, a palavra de Deus fala que aquele que planta, ele colhe. Você vai plantar uma mexerica, você vai colher uma mexerica. Então, se nós plantamos desobediência, nós vamos colher desobediência em nossa vida. Nós vamos colher, se plantamos mentira, vamos colher mentira em nossa vida. Então, quando você planta obediência diante de Deus, você vai colher mais de Deus. Você vai colher o perfeito de Deus. Deus, ele não vai te abençoar quando você está em desobediência diante dele. A palavra de Deus diz, não é o que estou falando. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Então, quando nós falamos que conhecemos a Deus e não obedecemos a Deus, nós somos mentirosos diante de nós mesmos, porque nós não conhecemos a Deus. Porque aquele que é obediente a Deus, ele conhece a Deus.
aquele que conhece a Deus, ele segue a palavra de Deus, ele segue os seus mandamentos. Em Deuteronômio, quando Moisés foi com a lei de Deus na vida daquele povo, falando: se você obedecer, você será farto ali nas suas colheitas, você terá muitos bens. Ali foram os mandamentos de Deus que trouxe para Moisés para aplicar diante daquele povo. E Moisés passou para aquele povo. Deus só queria a obediência diante deles. E nesse momento que estamos passando por hoje também, Ele requer a obediência diante de nós. Será que nós estamos obedecendo a Deus de verdade? Ou estamos querendo barganhar com Deus? Vamos à igreja e oramos a Deus fervorosamente. Quando Deus nos entrega a nossa bênção, nós vamos embora. Isso é barganha diante de Deus. Nós oramos só para Deus nos abençoar naquilo que queremos. Mas quando nós somos verdadeiros obedientes diante de Deus, nós obedecemos a Deus por amor. Porque a palavra, ela nos ensina que devemos seguir a Deus por amor. E não por querer algo diante dele. E muitos irmãos estão vivendo diante de Deus, indo para as igrejas, lotando as igrejas, querendo aquilo que Deus tem a oferecer e não querendo aquilo que Deus é. E foi isso que João trouxe para a vida daquelas pessoas. João queria admoestar aquelas pessoas que, se você conhece a Deus, você tem que obedecer aos mandamentos de Deus. Vivemos um mundo hoje que as pessoas só querem ir à igreja e não querem obedecer o que Deus está mandando. Nós não queremos obedecer aquilo quando Deus vem em nossas vidas e vem nos corrigir, nós ficamos bravos. Quando Deus usa um irmão para nos corrigir, nós queremos sair da igreja, falamos que essa não é a igreja certa para mim. Mas quando um irmão vem e amacia o nosso ego, é aí que nós vamos e pensamos: esse irmão, era isso que eu queria ouvir. Muitas vezes nós não precisamos ouvir aquilo que queremos, mas sim aquilo que Deus tem para nós. Se você quer viver uma vida próspera diante de Deus, eu não falo uma vida próspera diante de dinheiro, casas, bens. Eu estou falando uma vida próspera de felicidade diante de Deus, uma vida próspera de oração, de jejum, de fortalecimento em Deus. Essa é uma vida próspera realmente diante de Deus. Eu não estou falando de dinheiro. Dinheiro não é uma vida próspera. É uma vida próspera perante o ser humano, mas perante Deus não é. Uma vida próxima perante a Deus é quando você tem uma intimidade com Deus que outras pessoas não têm. Uma intimidade de conversar com Ele e Ele falar contigo. Essa é uma vida próspera diante de Deus. Então, se você quer ter essa vida diante dEle, você tem que obedecer os mandamentos de Deus. Você tem que obedecer a palavra de Deus primeiramente. Você tem que colocar Deus acima de tudo. Eu não devo colocar os meus preceitos, as minhas vontades diante de Deus. Não devo colocar acima de Deus os meus desejos, mas devo colocar a palavra de Deus, devo colocar a Deus em primeiro lugar na minha vida. Se você quer ser próspero diante dele, obedeça aos seus mandamentos. A única coisa que Deus requer de nós é que obedecemos aos seus mandamentos, que obedecemos a sua lei, a sua palavra. Ele não requer nada. Cristo, quando veio à terra, o que ele disse? Tome sua cruz e siga-me. Era a única coisa que Cristo queria dos seus discípulos naquele momento. Ele não falou para você largar a sua mãe, o seu pai, a sua família, largar todo mundo e seguir a Ele. Não, Ele falou: tome a sua cruz. Então, que cada um de nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo em obediência a Ele. Quando Cristo chamou a Paulo, Paulo teve que obedecer. Paulo tinha o seu conhecimento na lei, tinha tudo. Mas Cristo falou para ele largar tudo aquilo que ele tinha conhecimento e seguir a sua palavra, e seguir os seus mandamentos. E foi o que Paulo fez. Quando Deus chamou a Moisés diante daquele povo tudo ali no Egito, Moisés falou que não sabia falar, mas Deus que ia capacitá-lo. Deus não chamou Moisés porque ele era um príncipe, porque ele sabia se portar diante dos outros, não. Ele nem sabia falar, ele gaguejava, Moisés.
Mas Deus foi lá e chamou, e Moisés teve que obedecer a palavra de Deus. E foi assim que Deus resgatou o povo do Egito para a terra prometida. Foi quando um homem se colocou diante dele em obediência à sua palavra, e Deus salvou milhares de pessoas. Então, quando uma pessoa nesta terra se coloca diante de Deus em obediência, Ele vai ali e salva milhares de pessoas. Quando você se coloca em obediência diante de Deus, diante da sua família, Ele vai e salva a sua família. Ele liberta os seus parentes. Quando nós colocamos em obediência diante de Deus na igreja, Ele opera milagres, maravilhas. Não porque nós merecemos, mas porque Deus é gracioso e Ele é bom e Ele é justiça. Então, quando nós praticamos a justiça, Deus ele pratica a justiça diante do seu povo. Então, no versículo 5 fala: mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Quando nós guardamos a palavra de Deus, o amor de Deus está sobre nós. Assim como Jó, foi falado de Jó hoje, assim como Jó, o diabo chegou em Deus, e Deus, não foi o diabo que indagou a Deus, mas Deus que indagou: está vendo lá o meu servo Jó, fiel a mim, obedece a minha palavra. Você é reconhecido diante de Deus. Você é reconhecido quando você obedece. Mas quando nós desobedecemos a Deus, nós somos reconhecidos, sabe aonde? Na boca de Satanás. Satanás chega a Deus e fala: sabe o quê? Está vendo aquele seu servo, fala que te serve e está em desobediência a ti? Nós somos conhecidos desse jeito. Mas quando nós andamos na linha, andamos no alvo que é Cristo, Deus ele nos reconhece. Ele nos reconhece. E o amor de Deus está aperfeiçoado em nós. Isso é maravilhoso. Quando o amor de Deus está aperfeiçoado em nós, o amor de Deus ele transborda em nós, e nós transbordamos o amor de Deus no nosso próximo. Nós amamos o nosso próximo assim como Deus, Jesus amou a igreja. Nós não temos mágoa, nós não temos ódio diante do nosso coração. Quando o irmão pisa em nós, quando o irmão joga os seus dardos inflamados em nós, nós temos o amor para perdoá-lo, porque o amor de Deus está aperfeiçoado em nós, e não é o nosso amor. Porque quando nós trabalhamos com o nosso braço, com o nosso amor, nós não queremos amar o nosso próximo, nós queremos odiá-lo. Mas quando Deus aperfeiçoa, porque o aperfeiçoamento de Deus, ele é perfeito. Já te diz, o amor aperfeiçoado, ele é perfeito. A obra de Deus, ela é perfeita na vida do ser humano. Quando Deus entra na vida dele, ele transforma totalmente. Mas quando nós não somos transformados, é porque Deus ele não transformou nossas vidas. Porque nós não queremos ser aperfeiçoados. Então, meus amados, se você obedece a Deus, o amor de Deus está aperfeiçoado em ti. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. É o que a palavra de Deus diz. Se nós afirmamos no nosso trabalho, afirmamos na nossa faculdade, no ônibus, aonde que nós passamos, na nossa família, falamos que estamos firmados nele, nós devemos andar como ele andou. Muitas pessoas falam que está nele, mas não anda como ele andou. Mas você me indaga neste momento: mas andar como assim? Andar como Deus andou? Andar como Cristo andou na terra? Quando um irmão ia lá, Cristo falou o seguinte: quando alguém ia bater na sua face, vire a outra para ele bater. Mas não, nós estamos vivendo totalmente ao contrário. Quando o irmão bate em nossa face, nós queremos bater 10.000 vezes no nosso irmão. Mas Cristo, ele quando foi crucificado, a palavra de Deus diz que Cristo foi como ovelha ao matadouro. Mas como assim ovelha? Ovelha, quando ela vai ao matadouro, ela vai calada. Mas bode não, bode ele vai esperneando até ser morto. Será que nós temos sido igual bode ou ovelha? Quando nós falamos que estamos nele, devemos andar como ele andou. Então, se queremos ser igual a Cristo, nós devemos
andar como Cristo andou. Quando o irmão nos injuriar, devemos ficar calados. Eu já vi muito isso, muitas pessoas, quando o irmão vai ali, chateia ele quer ir retrucar. Não, devemos ir calados, devemos ficar calados, porque quem faz justiça é Deus e não somos nós. Então, se você quer andar como Cristo, você fala que segue a Cristo, você fala que está nele, você tem que andar como ele andou. Pare neste momento e reflita: será que eu estou andando como Cristo andou? Se você está andando como Cristo andou, você tem autoridade de falar que você está nele. Mas se você não anda como Cristo, você não tem essa autoridade de falar que está nele, porque nós não estamos nele. Nós estamos no nosso próprio entendimento, na nossa própria força. Quando Cristo te manda fazer algo e você não faz, você não está obedecendo a Ele. Nós estamos indo contra a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é bem clara, que quando obedecemos a Ele, nós vamos colher o melhor desta terra. Mas quando estamos em desobediência a Ele, nós só vamos colher o pior para nós, para a nossa condenação. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Este mandamento é antigo e a palavra que ouviste. João, ele fala que este mandamento não é novo, mas vem desde o princípio da terra. Quando ele falou para Adão e Eva: vocês podem comer de todos os frutos que estão neste jardim, mas você não deve comer daquele fruto ali. Mas Adão e Eva foi desobediente a Deus. E a desobediência de Adão e Eva trouxe penalidade para todo ser humano. Hoje nós pecamos porque no princípio o ser humano ele pecou. No princípio Adão e Eva pecou. Nós andamos em desobediência hoje porque Adão e Eva foram desobedientes. Mas isso não justifica você pecar diante de Deus e falar: não, mas Adão e Eva pecou diante de Deus, então eu tenho que continuar pecando. Não. Depois que Adão e Eva pecou, Deus mandou Cristo a essa terra para nos salvar, para nos libertar. Então, quando Cristo nos liberta, nós estamos salvos da condenação eterna. Mas Ele requer que nós obedecemos os seus mandamentos, a sua palavra. Você não tem mais desculpa, meus irmãos. Nós não temos mais desculpa de chegar diante de Deus: ah, eu errei porque eu sou pecador. Não. Nós não temos desculpa. Cristo, Ele veio e nos libertou do nosso pecado, nos libertou das trevas que estávamos condenados. Nós não temos desculpa de chegar diante do nosso pastor e falar: mas pastor, eu pequei por causa disso e disso. Nós não temos mais desculpa. Do mesmo modo que você peca, a justiça de Deus vai vir sobre a sua vida. Deus, Ele não vai tirar a justiça dele diante de nós, não. Porque Ele já pagou o preço, foi preço de sangue por nossas vidas. Será que um pecadinho vai nos tirar da presença de Deus? Foi o sangue de Cristo lavado ali por nós. Ele veio sobre nós, sobre as nossas vidas, para lavar os nossos pecados. E queremos nos desculpar diante de Deus. Deus, quando nós pecamos, Ele perdoa. Quando nós vamos a Ele com misericórdia, com arrependimento, Ele nos perdoa. Mas quando nós continuamos diante do mesmo pecado diante dEle, a condenação de Deus está sobre a nossa vida. Então, se você quer uma vida próspera, como eu disse, uma vida próspera diante dele, e não uma vida próspera diante do ser humano, que a vida próspera diante do ser humano é dinheiro, casa, riqueza. Não, o ser humano ele não deve ter essa vida. Ele deve ter uma vida próspera diante do Senhor. Você pode até ter dívidas, você pode até não ter dinheiro para pagar, para não ter alimento diante da sua casa, mas você tem a alegria que nenhuma outra pessoa ela pode ter diante. A pessoa, quando não tem Cristo, ela não tem alegria, falta algo para preencher o seu coração.
Mas quando temos a Cristo, tudo está desmoronando ao nosso lado, mas nós estamos alegres, nós estamos felizes, porque Cristo ele preenche todo o vazio em nosso ser. Então, reflita nessa palavra nesta tarde. Eu venho aqui para abrir os nossos olhos que não é mais momento de brincarmos diante de Deus. Não é mais momento de chegarmos no nosso pastor com mimimi, com palavras de que eu estou fazendo coisas erradas porque a minha vida vai, mas não tem jeito. Não é mais. Antigamente era. Na época de Moisés era, porque o povo sofria escravidão. Mas agora não é momento mais, porque Cristo está voltando. Será que nossas vidas estão diante de Deus perfeita e agradável a Ele? Ou será que Cristo vai voltar e nós vamos para o inferno por nossa negligência? Porque a palavra de Deus foi pregada. Muitos estão pregando a palavra de Deus. Nós só não queremos ouvir porque nossos ouvidos estão tampados. Mas Cristo, Ele requer de nós obediência. Ele só quer de nós obediência. Quando você obedece a Deus, você cumpre todos os mandamentos dele. Você ama o seu próximo, você obedece seu pai e sua mãe, você obedece a Ele, você não mata, não rouba, você não comete nenhum erro. Você pode até cair em algum momento da sua vida, mas o mandamento de Deus vai estar firmado no seu coração. E você vai diante de Deus com arrependimento. E quando chegamos a Deus com arrependimento, Ele nos perdoa e nós prosseguimos. Muitas pessoas se deixam levar pelo eu errei, eu pequei e Deus não me perdoa mais. Está errado. Deus ele está sempre a te perdoar. Mas quando nós colocamos o nosso entendimento, a nossa sabedoria acima dele, nós não queremos o perdão dele. Porque o nosso pecado é tão sujo diante de nós que nós não queremos ver que Cristo está ali para nos perdoar. Mas eu te digo que não é tempo mais de brincarmos. Não é tempo mais de colocar culpa no nosso irmão, no nosso pastor. Eu saí da igreja porque o pastor falou isso para mim. Isso não é desculpa. O pastor está ali para nos corrigir, porque foi colocado diante de Deus nesta terra para nos corrigir. Então, se o seu pastor está te corrigindo, é porque ele quer o melhor de vocês. Ele quer o melhor de nós. Então, vamos somente obedecer a palavra dele. Se você diz estar nele e não obedece os seus mandamentos, você é mentiroso. Vamos, com a nossa consciência, falar: eu estou em Cristo, mas com a consciência limpa, porque obedecemos a Deus. Quando nossos pastores nos chamam para, diante dessa pandemia, desse vírus, ajudar ele, vamos ajudá-los. Para de falar que eu estou em casa por causa desse vírus. A palavra de Deus fala que nós vamos pisar em escorpião e serpente e nenhum mal vai nos acontecer. Então, se você está com essa desculpa diante de você, eu não vou sair de casa porque eu posso pegar um vírus. Mas você vai ao supermercado fazer compras. Engraçado que o vírus só está na igreja. Eu não sei que história é essa. Os governantes falam não vai ter aula porque pode pegar o coronavírus. Será que o vírus só está nas escolas, nas igrejas, nas faculdades? Esse vírus é muito inteligente, porque ele só está nos lugares de conhecimento. Mas ele não está no supermercado. Que você vai lá todo dia no supermercado fazer compra, mas você não tem medo. Mas nós temos medo de fazer a obra de Deus. Na verdade, nós não temos medo do vírus, mas nós vivemos num mundo que estamos no conformismo, que queremos viver diante dos nossos preceitos, das nossas vontades, do nosso querer, do nosso eu. Muitas igrejas estão pregando o seu eu. Você vai ser bem sucedido, você vai ser bem nessa terra, você vai ganhar muito dinheiro. Mas Cristo, quando veio à terra, ele pregou, sabe o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Vão te pisar, mas eu venci o mundo, vocês vão vencer o mundo. Você tem que ser crucificado, você tem que largar tudo. Quando aquele rico foi a Jesus, ele falou: o que eu faço para ganhar a vida eterna?
Aí Cristo falou o seguinte: você tem que obedecer os mandamentos. Aquele rico falou: mas eu já obedeço os mandamentos de Deus. Cristo falou bem assim: então vende tudo e dá aos pobres. Aquele rico, ele abaixou a sua cabeça e foi andando. Sabe por quê? Porque o seu Deus era aquelas riquezas. E muitas vezes o nosso Deus é a riqueza deste mundo. Muitas vezes a nossa riqueza é a nossa mãe e o nosso pai. É o nosso irmão, é o nosso filho. Essa é a nossa riqueza. Mas a nossa riqueza nunca foi Cristo. Porque nós nunca colocamos Cristo em primeiro lugar em nossa vida. Então vamos parar. Essa palavra é para mim e para você. Devemos refletir diante disso, diante da palavra de Deus. Vamos parar de falar que estamos em Deus e não obedecemos a palavra de Deus. Vamos parar. Você só deve falar essa palavra: eu estou em Deus, quando você obedece a Ele. Feche seus olhos neste momento. Reflita. Reflita: será que eu estou obedecendo a Deus ou será que eu estou obedecendo às minhas palavras? Será que eu estou obedecendo à força do meu braço? Cristo, Ele está chamando a sua igreja para andar em obediência a Ele. Para andar em obediência. Desde quando Ele nos salvou, foi para andarmos em obediência a Ele. Deus misericordioso, eu oro a Ti pela vida dessas pessoas, pela minha vida, Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós vamos parar de falar que estamos em Ti e desobedecemos a Ti. Nós somos mentirosos, é o que a Tua palavra diz. Pai, nos ensine a andar em obediência, ensina a cada pessoa a andar em obediência a Ti. Nos ensina a andar, Pai, conforme a Sua palavra nos diz e não conforme nós pensamos, Pai. Muitas vezes nós tiramos um versículo diante da Bíblia para satisfazer o nosso eu. Pai, não deixe nós fazermos isso diante de Ti, mas que nós vamos ser apoiadores da Sua obra, apoiadores, Senhor Deus, dos Seus mandamentos, que os Seus mandamentos venham estar, Senhor Deus, fincado em nosso coração. E quando o Senhor falar algo para nós, para seguirmos, que nós vamos ser obedientes e fazer, Pai. Nós não venhamos ser desobedientes na Sua palavra. Pai, alcança, Pai, a cada coração, a cada vida que escuta neste momento esta palavra. Alcança eles com graça e poder, Deus. Não deixe que nós venhamos, Senhor Deus, ser desobediente a Ti, porque nós estamos só enganando a nós mesmos e não a Ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, louve neste momento, que você possa louvar a Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como outro. Estava cansado, sem força, desanimado. Decidi largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Cura todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volta para o mar, e é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar